Oi, mulheres, tudo bem? Então, estamos aqui em um MAI para Mulheres. Hoje tem uma convidada super especial, Amanda Pires, advogada, especialista em direito empresarial. Vamos conversar um pouquinho sobre trajetória na advocacia, a parte do marketing na profissão. Obrigada, viu, por ter vindo. Obrigada, Maiara. Eu estar aqui com vocês, podendo dividir um pouco sobre a minha trajetória, a minha prática empresarial, a importância do empresarial para vocês. Espero que esse bate-papo seja muito fluido, com palavras tranquilas em relação ao direito. Não fiquem preocupadas em relação a não entender esse bate-papo. Podem ter certeza que vai ter um vocabulário bem fluido, bem tranquilo, para que vocês entendam efetivamente a importância disso na nossa vida. Então, gente, vou contar um pouquinho sobre como eu conheci a Amanda, né? A Amanda é de Rio Verde, morou um tempo fora na sua graduação, na sua especialização e retornou. E aí foi bem na pandemia quando você veio, né? E eu já estava um pouco ativa no Instagram e quando você veio a gente se juntou para ter uma ideia de algo voltado para a mulher. A Amanda ela é muito ativa em relação ao Instagram, ela dá muita dica, tanto para quem é leigo no assunto, né, como quem é cliente, também para os colegas da área. Então eu achei muito legal. E conta pra gente como que foi essa trajetória até hoje. Assim que começou a pandemia, a gente teve um boom de Instagram para todo mundo, né? A grande maioria de vocês aqui começaram a perceber realmente o Instagram muito mais ativo em relação à vida profissional durante a pandemia. A mesma coisa aconteceu no mundo do direito, né? Eu via muita gente já falando sobre direito empresarial, direito de família, as pessoas estavam em casa, então muitas vezes era a forma de atingir o cliente final. Só que a maioria dos perfis que eu via de direito eram perfis que até para mim, que sou formada em direito, já tinha uma especialidade, eu sentia uma certa dificuldade em ser algo fluido pro Instagram. Querendo ou não, na hora que a gente passa a mão ali no feed, a gente quer um conteúdo mastigado, a gente quer um negócio que está mais pronto, e não era aquilo. A gente encontrava ali palavras muito complexas, de assuntos que talvez não eram tão interessantes, talvez que um Google era suficiente para eu conseguir entender. E aí eu abri uma caixinha de perguntas, algumas pessoas já me cobravam, falavam, por que você não abre? Eu abri uma caixinha e eu vi que teve duas que fizeram perguntas que pra mim eram básicas. É aquele negócio do óbvio também precisa ser dito, né? E eu falei, gente, eu tenho uma especialidade que é direito empresarial. É uma área que, às vezes, os meus colegas não conhecem. Muita gente não tem nenhuma noção do direito empresarial. Muita gente que está no ramo empresarial. Então, a gente tem aí arquitetos recém-formados, médicos, engenheiros. A gente tinha várias profissões que acabaram de se formar. Estavam num limbo durante a pandemia. Essas pessoas não tinham contato com noções básicas de direito empresarial. Então, eu resolvi abrir um Instagram para realmente começar a explicar meio que um beabá do direito empresarial. Com palavras muito simples, mas que, ao mesmo tempo, fosse suficiente para explicar para o meu cliente final a importância daquilo, e acabou que querendo, indiretamente, não querendo, eu acabei que consegui atingir os meus colegas de profissão. Entendi. Porque o direito empresarial é uma área muito pouco comentada, mesmo dentro da universidade, né? Aqui em Rio Verde a gente tem um foco muito grande em agro, por exemplo. No estado do Rio de Janeiro, a gente tem um foco muito maior em empresarial. Então eu vi que até aqui, os meus colegas de profissão não tinham uma noção tão vasta sobre empresarial. E aí eu resolvi abrir o Instagram para começar a dividir um pouco sobre as minhas áreas de atuação e tentar explicar com palavras bem simples o que efetivamente é esse direito empresarial. Isso é muito legal porque, por exemplo, né, eu médica, assim que eu montei o meu consultório, eu percebi, fui orientada que, na verdade, é muito mais interessante a gente ter uma empresa, né? Funcionar mesmo como uma PJ. Termos de, assim, em relação à tributação, tudo isso é muito mais válido. E eu pensei, meu Deus, isso não sei nem o que é. O que é PJ, né? Primeiro ponto. Porque acaba que a gente tem que entender o nosso negócio, né? Nós que somos autônomos, como uma empresa, de fato. Então, eu tenho que saber fluxo de caixa, contratação, eu tenho que entender toda uma demanda que a gente não aprende em faculdade de medicina. E eu falei, não. Então, assim, eu tive que ir, claro, buscar orientação, mas também muita coisa eu tive que ir atrás. Então, é muito interessante quando a gente já tem alguém que te dá essa direção, né? E você percebe muito isso com os outros profissionais que não têm noção. As pessoas, elas não recebem a cultura do que é uma empresa.
Não é só na medicina, no direito nós também não recebemos. Então, nós, como profissionais do direito, quando nos formamos, não sabemos como abrir um escritório. E aí, até antes da gente conversar, né, quando eu estava conversando com a Mayara sobre o tema daqui, eu falei, Mayara, eu queria ter a oportunidade de falar, mesmo que de modo breve, para explicar para o pessoal, para suas seguidoras, né, o que é essa diferença, efetivamente, o porquê que eu preciso abrir um CNPJ, né? Toda vez que você nasce, você, pessoa física, eu, pessoa física, recebo um documento, que é chamado cadastro de pessoa física, é o seu CPF. Então, de um lado de cá, nós temos as pessoas físicas e, de um outro lado, nós temos as pessoas jurídicas, que quando elas nascem, elas também recebem um registro, que é o CNPJ, é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. PJ é a abreviação desse CNPJ, que é só pessoa jurídica. Então, quando te falam, você tem que abrir uma PJ, estão te falando disso. Isso existe porque, em um primeiro momento, o Estado, a União, de um modo geral, ele te estimula a abrir um CNPJ, porque isso gera renda para o mundo, de um modo geral. Você contrata pessoas, você faz empréstimos, né? Você lá na sua clínica acabou de fazer a aquisição de uma máquina. Essa máquina, ela custou caro. Então, se você não tem dinheiro na sua pessoa física, talvez você tenha que ter feito um empréstimo num banco. Então, você movimenta a economia. Então, o Estado, ele te estimula a ter um CNPJ. Como que ele te dá esse estímulo? Com tributos. Se você trabalha na sua pessoa física, você vai ter uma tributação, exemplo, de 27,5%. Se você trabalha na sua pessoa jurídica, essa tributação ela é cada vez menor, de acordo com a sua atividade. Para que as pessoas comecem a profissionalizar a sua atuação, para ter um negócio realmente organizado. Então, o primeiro ponto positivo do CNPJ é tributação. Tributação, perfeito. Primeiro ponto exemplificativo de um benefício de ter um CNPJ é você vai pagar menos tributo do que se você trabalhar na sua pessoa física. A maioria das empresas que trabalham na sua pessoa física não conseguem superar uma longa carreira. A gente paga tributos altíssimos. Então, é o primeiro ponto, sem dúvida nenhuma, em relação a essa questão de impostos. Segundo ponto é profissionalizar o seu negócio. É completamente diferente. Vamos supor que você está me assistindo aqui, você vai comprar um livro pelo Instagram, uma pessoa está te vendendo um livro. Aí você entra lá e pergunta qual que é o Pix de transferência, a pessoa te passa um CPF. Você não acha que é golpe? Você fica pensando assim, será? Esse negócio não tem um CNPJ? O simples fato de ter um CNPJ passa a ideia de profissionalismo. Nós criamos esse ambiente para que seja assim. O Estado fez com que isso funcionasse assim, que é para que a gente migre cada vez mais para profissionalizar, para contratar, para empreender de um modo geral. Então, sempre que você profissionaliza o seu negócio, você tem uma situação muito mais confortável no mercado. Você compra de fornecedores a preços muito mais baratos. Com então, certeza. você como arquiteta vai conseguir comprar pelo seu CNPJ materiais de decoração a preços mais baratos. Você como médica vai conseguir comprar o Botox a preços mais baratos. Tudo funciona porque existe uma pejotização. As pessoas estão fazendo empresas e isso é benéfico para a economia, de um modo geral. Com certeza. Além disso, então, o segundo ponto para a gente conseguir é isso, você tem organizar. vantagens em relação a isso, né? Então, tanto vantagens como segurança em relação ao mercado e também em questão de custos. Custos e realmente você passa uma ideia de ser muito mais profissional. Isso, exatamente. É uma situação de profissionalização mesmo. Perfeito. Faz todo sentido. Lá na clínica também eu percebi isso, né? Às vezes, quando era ligado ao meu CPF, eu me sentia desconfortável, às vezes, de receber uma determinada quantia. Agora que é o PJ, eu encaro isso como uma forma muito mais profissional, engraçado, né? Só de Faz falar, muito sentido. Agora que você falou, foi como casou com o que eu senti. Verdade. E a gente tem um terceiro ponto que é muito importante, que é a relação da blindagem patrimonial. Quando a gente começa a empreender, a gente tem uma dificuldade muito grande de separar a nossa vida de pessoa física da nossa vida de pessoa jurídica. Muita. E aí vamos supor que você está trabalhando na sua pessoa física, aí entra dinheiro e você compra uma blusa, aí você não consegue separar o que está disposto no seu fluxo de caixa para a sua empresa, o que é seu dinheiro de lazer para você divertir com a sua família. O que é lucro, o que é custo, o que é... O que você vai guardar como caixa para o mês que vem, para você rodar a sua operação. Vamos supor que no mês que vem tudo fecha. Isso gera uma consequência que é uma blindagem patrimonial. A blindagem patrimonial é como se fosse uma cortina. Quando eu abro um CNPJ, é como se esse número de CNPJ fizesse uma cortina na minha frente. A minha pessoa física com os meus bens particulares estão para cá. A minha pessoa jurídica com as minhas demandas de empresa estão para lá. Entendi. Então, nesse cenário, acaba que se acontece alguma coisa na minha pessoa jurídica, e se eu tenho uma organização da minha pessoa física, elas não se comunicam. A vida particular fica inabalada. Então, gente, a gente percebeu como é vantajoso realmente a gente trabalhar com pessoa jurídica, né? Então, a gente tem
melhor tributação, a gente tem um quesito profissionalização e também custos, né? E a gente tem a blindagem patrimonial. E assim, o que eu acho mais interessante é as pessoas entenderem que de fato não é uma coisa de outro mundo. É mais simples do que se imagina, né? Existe a possibilidade de abrir uma pessoa jurídica através do seu contador, né? E depois disso, até o tributo que você paga mensalmente é muito mais fácil. Então, eu fico preocupada com nota, chega mês de receita imposto de renda. Do imposto de renda, você quer descabelar. Quando você tem a PJ, está tudo pronto, né, de fato. Então, é muito mais fácil. Eu falo que a organização, tanto em relação à organização financeira, mas também a organização empresarial, jurídica, ela te traz isso, ela te traz liberdade, né? Porque você chega e até mesmo saúde. Então, chega a época de declaração de imposto de renda, tem certeza que tem muita gente que se descabela, tem muito colega médico que vai ficar aí, meu Deus, nem sei quanto que eu vou ter que pagar, não sei quanto que eu vou ter de custo. E para quem tem essa organização, ela tem liberdade, porque ela vai, não, minha contadora já está organizando tudo, já está tudo certinho, eu não vou me preocupar com isso, vou ir fazer outras coisas, né? Vou para academia, vou para outro lugar, vou cuidar de mim, vou investir em outras coisas, então tem tempo, tem liberdade, então isso é muito, muito importante. E a questão do mito mesmo, né? A gente acha que é algo complicado, porque eu desconheço. Então, tudo que eu desconheço, eu encaro como algo difícil e complicado. Então, para mim, que direito sempre foi uma coisa muito distante, eu odeio matemática, né? Imagina. Contabilidade era um monstro. Então, eu não quero lidar com isso. Então, contratar alguém, delegar funções é muito importante para esse crescimento. E, de fato, a gente só cresce quando a gente investe, principalmente em pessoas, né? Ter uma equipe junto. Amanda, só pra gente falar um pouquinho, que eu acho bem legal, me conta como que foi essa trajetória, assim, hoje, o Instagram, né? Você trabalha muito com o Instagram. Vieram muitos clientes para você do Instagram? Como que foi isso, assim? Quando você percebeu que aquilo lá era uma fonte do seu trabalho também? Que era você rentável, deveria encarar, né? Como trabalho. Assim que eu abri, como a gente estava no início da pandemia, quando eu abri o Instagram, eu nem tinha escritório aqui em Rio Verde, na verdade, né? Meu escritório era só lá no Rio de Janeiro. E aí, com o Instagram, muitas pessoas daqui começaram a ter informação que eu trabalhava nessa área, né? Uma forma de difundir realmente conhecimento e informação, facilita muito esse contato. E aí, com o passar do tempo, as pessoas foram, né, tendo conhecimento que eu trabalhava com direito empresarial, com planejamento patrimonial sucessório, e eu fui pegando alguns clientes aqui no estado de Goiás. E aí eu resolvi realmente fazer uma produção de vídeo em relação a conteúdo. Hoje eu atendo muita gente de organização empresarial, de outros estados, assim. Eu consigo atender gente no Tocantins, a pessoa quer abrir uma empresa, quer fazer um contrato social, né? Organizar talvez um contrato social para fins sucessórios. E a gente consegue tudo isso através do Instagram. É uma forma de realmente difundir conhecimento e tirar esse mito que nós advogados criamos, a gente que incutiu isso na população, de que direito é difícil. E é culpa nossa disso também. E isso também é com a medicina, sabia? A questão de falar no Instagram, as pessoas têm a questão da proximidade, da aproximação. Fala, nossa, peraí, ela não fala tão difícil, não. Eu quero marcar um horário. As pessoas querem entender hoje em dia, né? Ninguém quer sentar na mesa de uma ginecologista, sair de lá e falar assim, não entendi nada que ela falou. Falou grego. A mesma coisa no escritório, você não quer sentar lá pra fazer alguma coisa e sair de lá, não entender nada. Ninguém quer te ouvir falando bonito. As pessoas querem entender. A gente tá numa era do Google. Onde todo mundo joga ali o tempo todo a pesquisa, exatamente. Né? Legal. Acho que isso faz diferença. Pra mim, a profissão fez muito pra sua faz também, muito, né? Você acha que é só para uma área, né? Tá aqui a Amanda, advogada, especialista em direito empresarial, fazendo diferença na vida dela, né? Nos clientes dela, mas também distribuindo muito conteúdo gratuito na internet. Eu acho isso muito bacana, né? Porque eu acho que conhecimento nunca é demais. É verdade. Né? E eu queria agradecer por mim, por você. Nós ficaríamos aqui muito mais tempo, né? Mas nós vamos marcar outro bate-papo pra gente falar sobre mais coisas. Tem mais alguma coisa que você gostaria de deixar de mensagem? Não, queria agradecer. Fico muito feliz em ter esse interesse em relação a vocês, mulheres. É muito importante que a gente fale sobre direito empresarial, que a gente tire, né, essa máscara da mistificação de que é difícil, não é. E convidar vocês a me seguirem, né, lá no meu Instagram. Eu difundo esse conteúdo voltado para direito empresarial, planejamento patrimonial sucessório, as consequências de um regime de bens na sua área empresarial é um ponto muito importante também. Meu Instagram está completamente aberto. Se tiverem dúvidas, fiquem à vontade para mandar nos comentários também. A gente marca numa próxima vez para conversar. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Mayara. Obrigada, Amanda. Volte sempre, tá? Obrigada. Um beijo, meninas. Até a próxima. Tchau.